Amados, nós estamos então chegando hoje no 4º capítulo do livro A Isca de Satanás, que trata sobre a ofensa. Então, nós vamos estar hoje falando sobre a história de Davi e de Saul, rei Saul, e como que Davi conseguiu vencer as muitas e difíceis provas, né, para que ele não caísse na isca de Satanás. Nós vimos semana passada sobre a história de José. Quem estava aqui semana passada? Ok, José, filho de Jacó, né, de Israel, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Foi uma história muito dramática, porque fazer o que fizeram com José é algo muito cruel, é algo muito mal. Você imagina um menino de 17 anos sendo vendido, acabando a sua história, rasgando a sua paternidade, a sua identidade, e os irmãos fazendo aquilo, porque na verdade eles queriam mais que aquilo, eles queriam matá-lo, né? E José foi fiel a Deus, a visão que Deus deu, os sonhos que Deus deu a ele, passou por muitas provas, mas não engoliu a isca. E no final, vocês sabem o final da história, ele se torna o governador do Egito e tipifica Jesus, porque ele salva a humanidade, né, daquele tempo. E hoje nós vamos falar sobre liderança, né? Nós sabemos que é uma guerra muito grande com lideranças. Eu mesmo vivi muitas situações como líder e como liderado. Por quê, amados? Que tem é uma área que o inimigo trabalha muito. Se conseguir espalhar uma contenda entre a igreja, dentro da igreja, dificilmente essa igreja se torna uma igreja forte, né? Então, uma estratégia do inimigo, né, de espalhar contendas, colocar um contra o outro. E outro ponto também é que os líderes geram expectativas. E quando esses líderes falham, aí o liderado ou começa a fofocar dele, fala mal dele, ou em alguns casos ele faz mais que isso, ele fala mal, ele sai da igreja, ele sai do ministério e espalha um monte de fofocas, de ofensas, de acusações contra o seu líder. O líder, amado, vai falhar, não tem jeito. Jesus fala, Lucas 17:1, é impossível que não haja escândalo. Então o escândalo vai acontecer. O desafio é o que você faz com o escândalo. A história de José e Saul, nós vamos ver agora, com o Domingos vai falar um pouquinho. Foi uma relação de amor e ódio, uma relação de um menino que procurava um mentor, que procurava um pai, que procurava alguém que o afirmasse, e um líder inseguro, ciumento, invejoso e que não temia a Deus. E nós vamos então abrir aqui com o Domingos, né? E aí depois nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá bom, gente? Deixa eu só orar, Domingos, abençoe nesse momento. Senhor, nós vamos entregar a palavra dessa noite. Toma nossa mente, nossos ouvidos, nossos sentidos, irriga a nossa mente com a Tua verdade, de modo, Senhor Deus, que a semente que for semeada hoje gere frutos nas nossas vidas, a 100, a 60 e a 30 por 1. Capacita cada um de nós e abre o entendimento de todos, que nós possamos nesse momento ouvir apenas a voz do Espírito. Nós repreendemos e calamos a voz do velho homem e a voz do inimigo, e que o Espírito Santo fale comigo e com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Domingos, uma relação de amor e ódio. Conta para nós aí o que você entendeu dessa parte. Antes de falar sobre amor e ódio, aliás, uma relação o título é Relação de Amor e Ódio. A Bíblia nos relata vários episódios, várias histórias entre amor e ódio, tá? Seja de reinos contra reinos, povos contra povos, nações contra nações e homens contra homens. Mas antes de tocar nesse assunto, eu queria dizer para vocês que uma das histórias mais brilhantes da Bíblia, que ela nos mostra, é a história de Deus para conosco, para com a humanidade.
ao qual ele deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz, para que nós pudéssemos ter a graça do perdão e apagar de vez os nossos pecados. Voltando à história que eu vou contar, a Bíblia relata tantas histórias de amor e ódio, mas em especial relata essa noite para nós a história de Saul e Davi. Saul era um homem egoísta, insensível, desobediente, infiel a Deus, arrogante, ambicioso, invejoso, que nem mesmo seu próprio filho Jonatas foi capaz de se salvar da história de amor que ele não tinha pelas pessoas. Por um outro lado, Davi tinha o coração cheio de amor, temente a Deus, amava o povo sobre o qual governava, e era segundo o coração de Deus. Era um homem de amor segundo o coração de Deus. Saul era uma pessoa que era para ser grandemente, ter uma gratidão infinita para com Davi. Porque Davi, o que ele fez? Acabou com os maiores gargalos que Saul tinha. Quando chegou naquele local lá, na briga entre os filisteus e o povo de Davi, o povo de Saul, o rei Saul, contra o rei Saul, Davi chegou lá, matou Golias, tirou sua cabeça e entregou a Davi, coisas que 45 dias, entregou a Saul, coisas que há 45 dias o exército estava lá, com medo, não tinha ninguém para enfrentar o gigante Golias. Para encurtar mais nossa história, o que é que podemos dizer também? Saul convidou Davi para a sua casa, tratou bem, e Davi teve a esperança de que as promessas de Deus estavam se concretizando na sua vida. Poxa vida, agora sim, as promessas de Deus vão se concretizar. O rei me chamou para ir para a casa dele. O que será que passou naquele momento na cabeça de Davi? Poxa vida, agora sim vai dar tudo certo. Ele vai me entregar a coroa, o próprio rei Saul vai me coroar como Deus falou, vai me coroar para ser o seu sucessor. Isso creio que tenha passado na cabeça dele. Só o que acontece? O inimigo planta no nosso coração a inveja, a arrogância. E um certo dia, quando vinham das batalhas, vinham andando nas batalhas, vinha Saul e Davi de lado, e a multidão começa a avistá-los, vinham de mais uma vitória nas mãos de Davi. Por quê? Porque Deus estava com ele, e Deus prometeu para ele as vitórias. E o pessoal começou a gritar, as mulheres entraram e começaram a gritar. Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Isso encheu o coração de Saul de ódio e começou a perseguir Davi em várias outras fases. Davi, por sua vez, ficou com medo e correu para o deserto. Vou fugir para o deserto. Fugiu para o deserto e foi embora. Se escondeu nas cavernas. Mas assim mesmo, Saul, o que fez? Perseguiu Davi. Os 3.000 homens que outrora eram homens de Davi, neste momento estavam perseguindo Davi para matá-lo. Já pensou no coração dele dizer agora, poxa vida, meu pai me traiu, mas Deus estava com ele. Em duas situações, Deus colocou a vida de Saul na mão de Davi, mas ele, por sua vez, não tirou a vida de Davi. Por quê? Não com medo de Davi. Davi não tirou a vida de Saul, por quê? Não com medo dele, mas temente a Deus, porque a vingança pertence a Deus e não na mão dos homens. Teve as sucessões e Davi foi rei, e você já sabe da história. Okay. Então vamos passar agora para o tema 2, que é o André. Fala, André. Pode, claro. O tema do André vai ser sobre onde estão os pais. Boa noite a todos, graça, paz e bênção aos irmãos. Onde estão os pais, né? Esse é dando sequência ao que domingo já iniciou. Então o autor começa trazendo um clamor: meu pai, meu pai.
Este é o clamor de inúmeros homens e mulheres no corpo de Cristo por um pai, por um homem que os discipule, que os ame, que os apoie, que os encoraje. E ele traz um texto bíblico que está no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 6. Mas eu trago um versículo antes, a partir do versículo 5, que diz: Vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esses são os 2 últimos versículos do Velho Testamento. E eles estão se referindo às proximidades do grande e terrível dia do Senhor. Elias, às vezes a gente não entende, há polêmicas em relação ao ministério de Elias que virá no fim, mas só para a gente entender aqui, Elias foi um profeta que foi chamado para pregar em um momento de uma grande confusão em Israel. Baal era adorado, era cultuado, e as pessoas até mesmo confundiam Jeová com Baal. E Elias foi chamado para pregar que o Senhor é Deus naquele momento de confusão. Então, o que é o ministério de Elias? É a pregação para trazer conserto, acerca daquilo que o Senhor quer fazer. E quando ele traz, converter o coração dos pais aos filhos, converter o coração dos filhos aos pais, a gente está tratando justamente dessa situação, desse ciclo de ofensa, que acaba atrapalhando os relacionamentos. Pais, filhos, e os filhos se tornam pais e vêm novos filhos. Então há uma sequência geracional. Deus trabalha dessa maneira. Então quando o ciclo da ofensa entra, isso acaba se tornando um prejuízo àquilo que Deus planejou de fazer de pais para filhos, transmitir de pais para filhos. Os filhos se tornam pais e vêm novos filhos. Então essa interação é fundamental. Foi a maneira como Deus escolheu para fazer surgir, seguir o seu propósito. Então, esse chamado que a gente está fazendo hoje aqui de proclamar, para nos livrarmos da ofensa, porque a ofensa é a isca de Satanás, vem para atrapalhar o projeto de Deus. Esse é o ministério de Elias que nós estamos proclamando aqui hoje. Mas, voltando aqui para o nosso tema, a história de Saul e Davi mostra um pai, e quando ele fala pai aqui, a gente não está falando necessariamente de pais biológicos, está incluído também, mas pessoas que estão em posição de autoridade. Aqui a gente traz especificamente para o âmbito da igreja, pais espirituais e filhos espirituais. Então ele traz uma conduta, uma postura de um pai que está mais voltado para atender o seu objetivo pessoal, a sua ambição pessoal, e aquelas pessoas que estão abaixo de si são meros instrumentos para que ele alcance essa posição. Eles não estão preocupados se eventualmente eles vão destruir ou descartar essas pessoas, e foi assim que Saul fez com Davi. Em um determinado momento, Davi foi útil, como o Domingos falou, venceu guerras, matou milhares de pessoas e trouxe paz, de certa forma, solução àquela aflição que viria ao povo de Israel, e estabelecia o reino de Saul. Mas, no momento em que Saul se viu ameaçado na sua ambição e no seu projeto pessoal, ele não hesitou em descartar Davi, em procurar a sua morte, em fazer de diversas maneiras humilhá-lo. Ele pegou a esposa de Davi, que era filha de Saul, deu a outro homem, fez com que ele fugisse para o deserto. Ele está longe, então deixa lá, ele não vai. Mas nem o fato dele estar longe no deserto foi empecilho para que Saul fosse até ele e o perseguisse, para tirar a vida de Davi. Então, o filho, nesse aspecto, ele busca no pai alguém que o encoraje, alguém que o afirme, como o pastor Rubem colocou. E quando essa situação não acontece, é natural, a tendência natural no coração do filho é colocar a culpa dos atos do pai sobre si mesmo. O que é que eu fiz?
Será que meu coração é impuro? Será que eu mereço tudo isso? E aí ele procura fazer atos para se afirmar. E quando ele faz esses atos, e aí citou o exemplo de que Saul estava lá e Deus entregou a vida de Saul nas mãos dele, né? E ele foi lá e apenas cortou a orla do manto. Ele quis mostrar: olha, Saul, eu não tenho nada contra você. Mas ainda assim Saul insistiu, e mais uma vez Davi teve a oportunidade de tirar sua vida e não o fez. E cada vez que isso acontece, que você pratica atos tentando se afirmar, e você percebe que não há uma correspondência do pai, isso acaba por reforçar o sentimento de inferioridade e de culpa do filho em relação àquela situação a que ele está submetido. Eles se sentem ainda mais rejeitados. Amados, eu queria só colocar um ponto. Nós estamos dentro do nosso horário, vai dar certo. E preste atenção aqui, nosso ambiente aqui é um ambiente de ensino. Então, o que a gente vê desse mesmo tema dentro da igreja? Por exemplo, eu tenho aqui na minha liderança um ministério pequeno. A nossa igreja, o presidente é o pastor Joquitã, como todos nós sabemos. Nós somos liderados por ele. Ele é a autoridade maior dentro da igreja, né? Mas dentro do nosso ministério nós temos uma liderança, 12, 13 pessoas, que são os líderes dos times, que é o Domingos, que é o coordenador, o Sérgio Peixoto. A gente se reúne uma vez por mês para discutir as coisas do ministério, para a gente poder caminhar. Mas sabe uma coisa que mais me agrada? É quando alguém tem uma ideia diferente da minha. Porque assim, eu sou o líder, mas eu não sou o dono. Não é uma propriedade minha, o amigo de fé. Quem criou fui eu, mas eu não sou o dono. Até isso foi Deus que me deu. Entende? Eu pago um preço, mas mesmo assim eu não sou o dono. Eu preciso da ajuda deles. Se eu tivesse um matador de Golias no meu time, né? Então, eu estava um dia conversando com um pastor de uma outra igreja. Eu achei muito bonito que eu cheguei lá, tinha um pastor dele que eu admirava muito. Ele disse: cadê o fulano? Não te vi mais aqui. Ele disse: rapaz, o fulano saiu. Como assim saiu, rapaz? Saiu, abençoei ele. Ele disse que estava sentindo direção de Deus para abrir uma igreja. E eu digo: e aí? Cara, abriu a igreja, nós abençoamos. A igreja dele está quase do tamanho dessa. Falou desse jeito. Olha aí que matador de Golias. Aí eu disse: pois é, né? Se tu tivesse mantido ele aqui, talvez igual o Saul, perseguindo, ele tivesse desmotivado, tivesse saído, não tivesse montado nada. Mas o líder sábio, ele incentiva os talentos. Vocês, todos nós já sabemos dons, e esses dons têm que ser exercitados, para que eles deem fruto. Entende, gente? E eu fiquei muito feliz de saber que aquele pastor estava com uma igreja enorme, e o pastor, que era o pastor dele, que o liberou, estava feliz, porque quem ganhou? O reino expandiu, né? Então é muito importante isso, porque quando o líder não tem essa visão, amados, ele concentra tudo nele, e ele não deixa as coisas expandir. É claro, tudo tem uma visão, né? Cada líder tem a sua visão. No caso de Saul, a visão dele era ele mesmo, era o reino dele. Regilson, manda ver. Boa noite, irmãos. E a parte que me coube, né, nesse assunto é a terceira parte aqui da quarta lição. Quem me vingará? Com o título, né, que o pastor Rubem falou aí: quem me vingará? Então, para começar, a palavra de Deus diz em um versículo, acredito em Salmos, que o Senhor diz assim, o salmista diz, aliás, o Senhor fala: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, assim diz o Senhor. Então, para começarmos, né, toda essa história que nós estamos contando aí sobre a vida de Davi e Saul, tudo isso começou quando o Domingos falou, né, quando diante de uma peleja em que o exército de Saul, sob a liderança de Davi, foi vitorioso, e ele chegou no arraial lá do povo de Israel, e as mulheres começaram a falar, a cantar: Saul matou milhares e Davi os seus 10 milhares. Essa palavra aí, ela foi acabou com tudo. Essa palavra aí foi o motivo de toda essa história que nós estamos contando aqui para frente. Saul, até então, ele via Davi com bons olhos,
né? Diante daquela situação, como foi contada desde o início aqui, em que Davi ele foi ungido por Samuel para ser o próximo rei de Israel, porque Saul vinha cometendo muitas falhas, deixando o Senhor muito triste com o seu testemunho, com o seu exemplo. Então Deus mandou que Samuel fosse ungir Davi para ser o próximo rei de Israel. Então, a partir daquele momento, a gente vê Davi, um simples pastor de ovelha, uma pessoa esquecida pela sua família, pelos seus pais, lá no campo, e de repente ele se torna aquele jovem, né? Que primeiramente, a partir dali, ele foi chamado para tocar sua harpa ali, para acalmar ali o espírito que atormentava Saul. Depois a gente vê o outro episódio, Davi já aparecendo lá no exército, né? Vendo ali o desafio do gigante Golias, e ninguém tinha coragem de se apresentar, e Davi chegou diante do rei e disse: olha, rei, eu posso lutar contra esse gigante que está afrontando o exército do Deus vivo. E ele foi, né, diante de muita dificuldade, porque muita oposição, né? As pessoas não queriam que fosse, mas mesmo assim o rei permitiu e ele foi. E a história nós conhecemos, que Davi foi o vencedor nesse combate, não Davi, mas o Deus Todo-Poderoso. A partir daquele momento a gente vê, né, o rei Saul traz Davi para sua casa, para sua família. Davi ele passa a ser genro do rei Saul, né? Saul deu a sua filha como esposa para Davi. E Davi fez uma aliança muito profunda com o filho de Saul, Jonatas. A gente vê que foi uma aliança eterna que eles fizeram. E também Davi passou a comer na mesa do rei, participar diretamente da família do rei. Então, até então, aquele momento, tudo ia muito bem. Mas até diante daquelas palavras que eu citei aqui no início, que as mulheres falaram, e tudo ali mudou completamente o coração do rei para com Davi. Então Davi teve que fugir porque por 2 vezes o rei tentou matar Davi quando ele estava atormentado. Mas não foi diante dessa situação que Davi teve que fugir, foi porque quando o rei percebeu que Davi ele estava atraindo mais a atenção para si do que o próprio rei, então ele teve que fugir, porque o rei passou a persegui-lo. E o rei perseguiu Davi com 3.000 homens, os mais valentes soldados, os mais bem preparados. O rei Saul, ele preparou um exército, né? Aquele exército era comandado por Davi. Davi preparou aqueles homens, mas como eles eram aliados do rei, eles ficaram do lado do rei e passaram a perseguir Davi. E de repente Davi passa a se perguntar: o que está acontecendo? Porque tudo isso está acontecendo? Podemos dizer, até ontem, eu estava sendo bem visto pelo rei, eu vivia muito bem com o rei, a gente tinha uma profunda amizade. E por que tudo isso que está acontecendo? Davi não estava entendendo absolutamente nada daquela situação. Toda aquela consideração que o rei tinha para com Davi, naquele momento estava se tornando apenas uma sombra, né? Por que estava acontecendo aquilo? Então, irmãos, a gente aqui, eu vou contextualizar um pouquinho, ou seja, trazer um pouco para a nossa vida do dia a dia, tudo isso aí. Então, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes, no nosso trabalho, a gente começa a ser aquela pessoa que se destaca, né? Começa a crescer na empresa, começa a ter um destaque maior ali no seu trabalho, no seu negócio, e outras pessoas que estão por fora começam a perseguir. Né? Começam a perseguir, não ver com bons olhos. O bom seria se as pessoas vissem: poxa, o irmão Flávio está crescendo lá no trabalho dele, está se desenvolvendo, então eu vou procurar também me espelhar no irmão Flávio, para que eu também possa chegar lá. Mas as pessoas não vejam dessas formas muitas vezes, né? Muitas vezes, em vez de a pessoa chegar com uma palavra de incentivo, de elogio, ou até mesmo de dizer: olha, irmão, parabéns. Muitas vezes a pessoa começa a perseguir, não vê mais as pessoas com bons olhos, e começa a perseguir, começa muitas vezes até mesmo falar mal da pessoa, e para o próprio chefe. E isso acontece. Então Davi estava naquele dilema: o que está acontecendo? Diante de tudo aquilo que eu fiz para o rei, todas as coisas que eu fiz, e hoje eu estou sendo perseguido dessa maneira. Então, como já foi falado, né, claro que não vai dar de forma nenhuma para a gente falar tudo aqui que precisa ser falado, mas Davi teve várias oportunidades de se vingar, de conquistar para si o rei, porque ele já era ungido do Senhor. Davi, naquele momento, ele já era ungido. Se Davi matasse Saul, ele seria o próximo rei de Israel.
Mas aí a questão é, seria correto Davi fazer aquilo? Seria correto ele pagar o mal que estava sendo feito a ele com o mal? Então aqui nós podemos entender o seguinte, que nós não devemos, como nós sabemos, não devemos pagar o mal com o mal, e Davi confiou no Senhor. Por 2 oportunidades, Davi teve a chance de acabar com Saul, mas ele não fez. Abisai, que era um servo leal de Davi, disse, olha, Davi, deixa eu ir lá, eu vou dar só um golpe, só basta um, não precisa 2 não, só basta um e acabou a história. Por quê? Ele queria realmente resolver aquela situação. Mas, irmãos, se a gente for ver, a maldade de Saul era muito grande. Só porque os sacerdotes deram abrigo para Davi, ele soube disso e ele foi lá e mandou exterminar 85 sacerdotes e com as suas famílias, pessoas inocentes. E então, Abisai, quando ele falou assim, olha, eu vou lá e mato ele, Abisai tinha seus motivos, assim como Davi também tinha, mas Davi disse, não, deixa o Senhor é a nossa vingança, é o Senhor que vai agir por nós. Então, assim, eu acredito que cada um de nós também podemos pensar, se eu estou sendo perseguido, se você está sendo perseguido, deixa isso na mão do Senhor, porque Ele é que vai, no devido tempo, resolver essa situação. Ele contou aqui, Deus colocou um sono tão grande em todo o exército que Davi e Abisai andavam, né, Regilson? Isso. E foram bem pertinho do rei que estava dormindo, pegaram a lança, pegaram o caneco dele tomar a água dele. E o Abisai disse, se você der o sinal, é só um golpe e acabou. Aí a gente resolve aquele problema lá dos 85 sacerdotes e filhos e tudo que foi morto. A gente resolve um monte de problema rápido, você já assume aí o reino. Ele disse, longe de mim me levantar contra o ungido do Senhor. Jamais quero isso para a minha vida, para o meu ministério, para o meu futuro. Não é? Talvez o teu inimigo, você imagina, o cara tentou te matar com uma lança, pegou a tua esposa, que você conquistou, né? Ele havia prometido dar para outro cara. Rapaz, é coisa séria. E depois começa a perseguir, perde a família, não podia mais circular na cidade. E aí Deus põe o cara na frente, assim, meu amigo. E o Abisai ainda dizia assim, ei, Deus colocou o teu inimigo na tua mão. E o cara dizer, meu amigo, eu vou falar para vocês aqui, Jesus, para a gente terminar esse tópico. Se você não temer o Senhor, você vai cair na carne e rápido. Estão ligados? É ou não é? Você vai cair na carne rápido, porque o que vem é aquele senso de justiça própria, né? De me vingar, de resolver. E de um certo modo, ele tinha direito, era uma defesa, o cara queria matá-lo. Mas tinha um entendimento acima disso, que era, se Deus ungiu, que Deus corrija. Se Deus colocou lá, mesmo que ele não preste, que Deus dê a devida correção. Não é qualquer um que se posiciona assim, né? E eu vou te falar, os caras que permanecem nessa visão, chegam no lugar que Deus projetou para eles. Foi o caso de José e o caso também agora de Davi, que está quase lá.